Boa noite, estamos novamente para as reflexões em torno do livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier e narrativa do Espírito Humberto de Campos, resgatando a espiritualidade desses arquivos do mundo espiritual, nuances relativas à vivência de Jesus no capítulo 5, especificamente de vivências de Jesus com os seus discípulos daquela época, que é ainda válido para a época de hoje. Enquanto tudo não acontecer, ainda estamos sob a narrativa, sobre as instruções que o Cristo, de 2000 anos atrás, passou para os seus discípulos daquela época. Ou seja, é válido ainda para os discípulos da atualidade. Todos aqueles que se identificam com as verdades imortais, universais, são os discípulos da atualidade. Ou, se quiserem chamar, os professores de Deus. Então, Jesus dá alguns ensinos diretos relativo ao que os discípulos deveriam fazer, pensar, sentir naquela época. E são instruções atualíssimas, porque está válido para hoje de uma forma tão extensiva que uma ou outra instrução, se não todas, nós nos enquadraremos. Nós veremos que estamos inseridos nelas. Então, capítulo 5, já numa segunda parte, é subdividido esse capítulo em algumas partes que aparece algum símbolo ou um parágrafo maior. Nós estamos nessa segunda parte do capítulo 5. Diz Humberto de Campos que então Jesus estava reunido com seus discípulos e passou a conversar com eles, trabalhando mais ostensivamente sobre o que aconteceria, como deveria ocorrer os atos dos discípulos. Repito, discípulos daquela época e que é válido para todos nós hoje. Diz então Humberto de Campos: de conformidade com a narrativa de Mateus. Então, Humberto de Campos aqui está dando ideia para nós que a narrativa de Mateus traz esse diálogo íntimo entre o Cristo, que ainda permanece entre nós, a mensagem crística, direcionados a nós. Então, relatado por Mateus, as recomendações iniciais do Messias aclaravam as normas de ação que os discípulos deveriam seguir para as realizações que lhe competiam concretizar. Então, nesse parágrafo, nós vemos que o Mestre Jesus dava normas de ação. Olha só. Normas de ação que nós, na atualidade, deveríamos seguir para realizarmos o que nos compete conduzir. Então, vamos nos enquadrar dentro da mensagem. Porque todos aqueles que têm o movimento de alma, de sair desse tumulto, de buscar estar na terra, mas sem ser da terra, essas instruções são válidas. Amados, disse Jesus, com mansidão extrema, espírito superior, e a nossa postura crística também, porque o Filho de Deus não é só Jesus, né? É toda a filiação, eu, você que está ouvindo, somos filhos de Deus, então já somos seres perfeitos, com livre-arbítrio, podemos escolher assumir essa filiação agora ou daqui a milênios. E aí então, Jesus nos diz assim, com mansidão extrema. Ou seja, Jesus compreende e nos ensina
através dessa mansidão extrema de que tanto as hierarquias superiores, os espíritos superiores, os benfeitores, quanto a nossa postura crística em mansidão é que é a conexão com Deus nosso Pai, é a verticalização. Então já nos traz a notícia que não é tumultuoso, que não é atropelado, que não é exigente no sentido do outro, né? Realizar, fazer. Então, postura crística, que todos nós seremos um dia, Cristos. Ou seja, estamos fadados à perfectibilidade, está no nosso DNA. Porque não somos ainda, porque estamos escolhendo fazer experiências que são contrárias às leis de Deus. E estamos recolhendo os frutos dessa semeadura. Por isso agora nos encontramos nesse momento evolutivo nosso, mas já querendo despertar para isso, já querendo escolher diferente do que vimos, né, escolhendo ao longo de milênios. Então ele nos fala com mansidão, nos chamando a ser esse estado de alma, mansos, porque é esse estado de alma que herdará a terra em processo de regeneração. E ele disse isso no Sermão do Monte, quanto assim se manifesta: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, a terra, nesse processo de transição, está dando as últimas oportunidades para os rebeldes. Por isso que está esse tumulto aqui grandioso, né? Porque Deus, nosso Pai, não iria em nenhum momento ferir um da sua criação. Então, nos respeita. Então, mansidão é o perfil de espíritos que permanecerão na Terra já regenerada. Porque, por enquanto, a Terra em transição tem espíritos mansos e rebeldes. E Jesus está assinalando para nós que mansidão é a marca registrada dos filhos de Deus, conscientes da sua tarefa. E também operante, né? Porque ele vai dar normas de ação. Para dar normas de ação, ele mesmo executa nele. Então, é por isso que ele é o Cristo, um Cristo, né? Da qual todos nós seremos. Basta queremos. Continua então. A primeira instrução dada na intimidade do colégio apostólico, né? Dos apóstolos. Amados, entrou Jesus a dizer: não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente. Olha só, primeira instrução. Amados, não tomareis o caminho largo, onde anda toda gente. Numa das lives anteriores, do capítulo anterior, nós vimos que Jesus relatava num trechinho que o Evangelho, ou seja, a Boa Nova, ou seja, as normas que nos conduzem de retorno à casa do Pai, ainda não era para a multidão. Ainda, mas um dia será. E ele aqui então nos fala: olha, discípulos, não sigai a multidão. Ainda os movimentos de multidão na terra não são movimentos lídimos, verdadeiros, reais. A grande maioria ainda da humanidade da terra, nos diferentes cenários de vida, não estão em consonâncias com as leis de Deus. Até dentro dos meios religiosos, quando distorcem as verdades universais e imortais para obter recursos próprios, posição, destaque, dinheiro, poder
esquecendo que tudo isso é transitório aqui na Terra. Continua Jesus. Não tomareis o caminho largo. Por que caminho largo? É uma simbologia que é o caminho mais fácil, né? Aquele que não traz esforço nenhum. Aquele caminho que não traz esforço nenhum, com certeza, deve ser olhado. Tem até um ditado popular, né? Muita banana, macaco desconfia. Não sei se todos conhecem esse ditado, mas é para dizer o seguinte: quando existe muita facilidade, desconfie. Ou é imoral, ou é legal, ou, como diz o ditado popular, ou engorda. Não é verdade? Porque ainda na Terra, as buscas da grande maioria é de poder, dinheiro, beleza, recursos financeiros que um dia deixará de existir. Como diz Emmanuel, são valores que ou estão mortos ou vão morrer um dia. Continua então Jesus. Não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Então veja, os movimentos de multidão ainda não são verdadeiros, não são lídimos, são caminhos fáceis, por isso a simbologia da porta ou do caminho largo, e inferiores. Olha só, então ainda não é movimentos verdadeiros de alma, né? Mas vai assinalar o caminho certo. Jesus então continua as instruções dizendo o que deve se olhar, o que deve se colocar à presença, a consciência, estar ali ciente. Tá bom, observou que o caminho não é lídimo, não é verdadeiro, que o caminho é uma porta larga, que estamos na busca do inferior, daquilo que já está morto um dia vai morrer. Tá bom, então o que devemos fazer? Aí vem a conclusão do parágrafo. Buscai a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Olha só. Então aí ele nos dá a sutileza de diferenciar o que é o caminho do bem e o que é o caminho da inferioridade. O que é o caminho da porta larga e o que é o caminho da porta estreita. Como os movimentos de multidão ainda não são lídimos, então os movimentos mais lídimos são aqueles que poucos estão fazendo. Se poucos estão operando nessas bases, é natural que a grande maioria está contra. Mais ou menos assim numa simbologia e num exemplo que nós conhecemos no ambiente de trabalho. Quando alguém produz harmoniosamente, contribuindo, fazendo o que deve fazer, dentro do campo das obrigações, a grande maioria dos colegas acham ruim, porque como eles não fazem, e aí eles são mal vistos, eles ficam maus. Então passam a combater o que é verdadeiro. Eis o panorama da Terra. A multidão que ainda não opera na base do coletivo, esse é um outro sinal de que a porta é larga, porque a porta larga pensa só em si, pensa só no eu. Então, a porta larga é o símbolo do egoísmo, do egóico, da mente errada em coisas falsas e passageiras. Já a porta estreita é a porta sacrificiosa, porque é a porta ainda seguida aberta e seguida perseverantemente por menor número de seres na Terra, portanto é combatida, portanto vai ser de esforços ingentes em perseverar, porque vai ser constantemente chamado
para que voltemos àquela retaguarda da porta larga, daquilo de fazer tudo que os outros estão fazendo, porque é mais fácil, porque a grande maioria se mistura entre o movimento de manada, né? E aí não há sacrifícios. Então ainda o que é lídimo, o que é verdadeiro, o que é real, o que é bem coletivo, ainda é de poucos. Porque a grande maioria está buscando o seu próprio bem. Por isso, então, Jesus fala em sacrifícios ingentes. O que é sacrifício? Muita gente, até algum tempo atrás, achava que sacrifício é martirizar o corpo físico. Então tinha aqueles objetos de tortura do corpo. Aí estaria se sacrificando e, portanto, estava se obtendo o reino dos céus. Até nisso a humanidade destoa, a humanidade distorce, porque a palavra sacrifício vem de sacro, de santo. Então, esforços santos. Esforço santo é aquele de Jesus, que acabamos de ver aqui. Por exemplo, mansidão. Fazer com sacralidade. Fazer colocando o coração. Fazer com a mente certa e não com a mente egóica e errada. Fazer verticalizado para Deus em pensamento, em sentimentos. Isso é que é o fazer com sacrifício. Então, sacrifício é um movimento sacro. Sacro, santo, ofício, labor. Então, é um labor santo. Então, se a gente está em casa, o sacrifício é fazer um labor santo por todos, não para mim. Se está no ambiente de trabalho, um ofício santo, sacrifício, em prol da coletividade e não em prol de mim. Deu para perceber qual a diferença entre porta larga e porta estreita? Se não ficou muito claro, anote aí uma mensaginha que depois a gente entra em contato, tá? Bom, continua as instruções de Jesus para nós, os discípulos da atualidade, relatado 2000 anos para os discípulos daquela época. Também não penetrais nos centros de discussões estéreis. Vou até parar aqui para a gente refletir. A mensagem do mestre está ou não está atual? Não entrar em discussões estéreis, ou seja, que não vai levar nada a lugar nenhum. A gente tem isso já tão sabido, tão incorporado, que tem até um ditado popular que diz que tem coisas que a gente não se discute. Política, futebol, mulher, ou seja, cada um tem um ponto de vista. E essas discussões são puramente materiais, são passageiras, são ferramentas para que exercitemos o nosso livre-arbítrio em fazer a vontade do Pai e não fazer a nossa vontade. Está atual, né? Tanta discussão, tanta conversa estéril, sem finalidade útil. Não vai levar a nada. A moda, e aí Jesus vai usar um exemplo para que se entenda sobre essas discussões estéreis. A moda dos samaritanos nos das contendas que não aproveitam a edificação do verdadeiro reino nos corações, com sincero esforço. Então, vamos debulhar isso aqui. Então, aqui tinha um povo da época lá de Jesus, que eram conhecidos como samaritanos. Os samaritanos eram considerados pelos demais da Palestina antiga, por exemplo, judeus, como seres impuros, pecadores. Por quê? Porque em vez de prestar culto no templo de Salomão,
os samaritanos construíram um templo no Monte Gezarim. Então ficava aquela discussão infinita que não levava nada a lugar nenhum. Se deveriam prestar culto a Deus no Templo de Salomão ou se deveriam prestar culto a Deus no templo do Monte Gezarim, lá na Samaria, porque era muito longe de Jerusalém. Então ficava aquelas discussões estéreis. Aí vem Jesus e fala assim: o templo é o templo do coração, não é o templo de pedra. Então estabelece um paradigma e acaba com as discussões. Os estádios de futebol todos fechados. Acabou as discussões. Continua Jesus ainda nesse parágrafo, mas a gente quer extrair um pouco mais. Não penetrais os centros de discussões estéreis à moda dos samaritanos, nas contendas que nada aproveitam, não vai levar à edificação do verdadeiro reino. Então, discussão, conversa, que não vai construir o verdadeiro reino. Que verdadeiro reino é esse? É um templo, um palácio, com cidade, com estradas, com avenidas, com poder estabelecido, com exércitos para manter as divisas desse reinado? Ou um outro tipo de reino? E aí Jesus então estabelece que não aproveitam essas discussões estéreis a edificação, a construção do verdadeiro reino nos corações, com sincero esforço. Eis o reino, que não precisa de exércitos para manter. Eis o reino, que não tira de outro para que você tenha. A construção do reino, ela não é externa. Ela inicia nos corações de cada um. Depois vai se estender a toda a humanidade da Terra. Porque se eu transformar o meu modo de sentir, de pensar e de agir, você que está me assistindo, dentro do teu campo de ação, dentro do cenário de vida que você tem, também produzir esse movimento de construção no reino do seu coração. Eu, mais você, mais o outro, mais o outro, mais o outro. Não precisa ser da mesma religião, mesmo templo de pedra, mas seguir as verdades universais, que é válido para aqui, para a Austrália, para a China, para o Japão, a qualquer tempo. Aí vai se estabelecer para todos na Terra. Então está nas nossas mãos. Ah, mas tem alguns que não vão nunca mudar. Nunca não existe, para começar. E a eternidade é para os filhos de Deus. E todos são. Pode ser que não se transformem nesse movimento de transição da Terra. E aí vão precisar de mais tempo. E às vezes até nem mais na Terra. Mas nenhuma ovelha se perderá. Na casa de meu Pai, disse Jesus. Então, continuaremos as reflexões relativas às instruções de Jesus diretamente aos discípulos daquela época, que é válido para nós. Então, olha quantos ensinamentos. Evitar os movimentos de multidão. Portanto, evitar a porta larga, que é a porta do individualismo, para um trabalho íntimo, interno, individual, no reinado do coração, que é a porta estreita. Porque como ainda é a minoria, além de fazermos o que temos que fazer, que nos compete, ainda nós teremos movimentos contrários de outros seres que não nos compreenderão. Então a caminhada muitas vezes se fará sozinha. Por isso que tem que ser uma caminhada de um santo ofício, de um sacrifício, que é a boa vontade, aliada à perseverança. Exercício diário. Muitos falam assim, eu não consigo. Claro, ninguém consegue de pronto.
Mas nós, com boa vontade, damos um passo na frente do outro diariamente e vamos então angariando valores de alma, conhecimentos, vivências, experiências que nos vão gabaritar as nossas almas imortais, a ampliar a nossa consciência e, portanto, nós teremos acesso ao que já temos, que é a filiação divina. Sermos filhos de Deus. Mas nós vamos usar o nosso livre-arbítrio. E em vez de escolher a minha vontade, eu escolherei a vontade do Pai. Usarei meu livre-arbítrio. Não é imposição. E a cada um ao seu tempo. Agora, se cada um ao seu tempo implementar esse esforço contínuo, essa boa vontade, de quebra ainda a gente estabelece para todos da Terra. Porque a hora que eu mudar, você mudar, o outro também. E esse movimento de pandemia está sendo muito favorável a nos refletirmos e mudarmos. Então se estabelece para a Terra toda. Porque aí seremos a maioria. Uma segunda instrução ainda nós vamos analisar hoje. E as demais ficam para a próxima semana, nesse entendimento do capítulo 5 do livro Boa Nova. Disse Jesus aos discípulos: ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflições e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Quem que nós devemos buscar? Os que estão saciados no mundo, que tem de tudo no mundo, ou quem não tem nada no mundo e, portanto, o coração está mais receptivo a outros valores, porque já exauriu o mundo, já extenuou, já cansou do mundo, já viveu a experiência do mundo e, portanto, agora busca outros valores. É esses que a Boa Nova veio, que o Evangelho veio. Porque enquanto se estiver saciado das coisas materiais e se comprazendo com isso, escolhendo isso, está se vivendo a experiência de usar a ferramenta do corpo físico e da encarnação para cansar de usar aquilo que um dia vai morrer. Então, dia chegará em que a desilusão daquilo que não é real, ou seja, dia chegará em que despertará do sonho, porque é um sonho. E é um sonho que pode durar muito tempo, está no nosso querer, de se identificar como matéria e não de se identificar como uma alma imortal. Então, Jesus dá as instruções para que nós, os discípulos da atualidade, estejamos mais próximos, mais juntos das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai. Aqueles cuja multidão aqui no mundo acha que, ai, coitado, ai, não merece nem atenção. É esse sim, é que estão distanciados dos valores do mundo, estão mais receptivos aos valores da imortalidade. E olha que interessante, para buscar esses seres em aflição e voluntariamente desterrados. Por que voluntariamente? Tudo que nos acontece foi escolha. Se não escolhemos conscientemente nesse exato momento, é porque em algum momento da nossa história evolutiva nós escolhemos. Lei de ação e reação. Recebemos, por uma lei física da matéria, tudo aquilo que semeamos. Portanto, esse desterro, esse afastamento, essa aflição, afastamento de Deus, e, portanto, afastado, o ramo afastado da fonte, do tronco, da videira, murcha, seca. Esse afastamento é voluntário, porque Deus nunca se afasta de nós.
E mesmo a gente achando que está afastado dele, ele não está afastado de nós. Olha só, quanta ilusão a gente cria e passa a agir como se estivéssemos distanciados de Deus. Como pode? Porque tudo pertence a Deus. O Pai, então, nunca se afasta. É um sonho, uma ilusão, uma irrealidade acharmos isso e operarmos aqui na Terra em pensamentos e sentimentos e ações achando que tudo que fizermos está distanciado de Deus. Não, nós estamos usando recursos de Deus, estamos utilizando o fluido cósmico universal, estamos utilizando o hausto divino de Deus para operar, fazer ao contrário do que Deus. Olha que coisa doida. Mas mesmo assim Deus não se afasta de nós. Nós somos filhos. E Ele é Pai. E aí vem a instrução. Não nos afastemos, então, né? É o apontar, o olhar, ó, olhe isso, Jesus está chamando a atenção. Vão, busquem as ovelhas perdidas que estão afastadas voluntariamente de Deus, do amor divino de Deus. E aí vem a instrução, o que fazer? Reúne convosco todos os que se encontram de coração angustiado, ou seja, angústia, eu não sei porquê, não sei de onde, algo me falta. É porque já viveu as experiências da matéria, portanto, já aprendeu, portanto, já exauriu, e aí fica na busca, que é a busca de todo mundo como filho de Deus, de reconectar a fonte divina que alimenta. Mais cedo ou mais tarde, todos vão passar por isso. Uns mais cedo, outros bem mais tarde. Então, buscar esses corações angustiados e dizer-lhe, e não é, quando se fala dizer, é igual o Cristo mostrou, que somos Cristos. Como dizer ao outro que está com o coração angustiado? Dizer-lhe de minha parte, disse Jesus. Então, meus queridos, não é dizer da parte da Yara, nem da parte da Esmeralda, nem da parte da Silvana, nem da parte da Valéria. É dizer da parte do Cristo. Ou seja, é falar, mas é pensar, mas é sentir e agir em consonância com Deus nosso Pai, de acordo com o que Jesus exemplificou. Então, é fazer, sentir, pensar da parte do Cristo. Ou seja, da forma como Ele exemplificou. Portanto, não é só falar, é fazendo. Porque existem muitos, principalmente no segmento religioso, e não escapa ninguém. Pode ser protestante, católico, espírita, que apenas estão cerebrando, mas não estão sentindo. E, portanto, não estão fazendo. E, portanto, não estão edificando, construindo a casa sobre rocha, e sim sobre areia. E uma hora rui, e, portanto, vem as atribulações, os sofrimentos. Então, Jesus nos fala, reúne convosco todos os que se encontram de coração angustiado e diz-lhe, de minha parte, que é chegado o reino. E que Jesus aqui está anunciando? Está na hora do reino estabelecer para as multidões. Está na hora do reino de Deus ser estabelecido na comunidade terráquea. Está na hora. Chegou a hora. Finais dos tempos. Não é destruição. É finais desses tempos que a gente operou durante milênios. Desconectados de Deus, achando que podemos operar por conta e risco próprio sem nenhuma consequência. Acabou esse tempo de infantilidade. Começou a era que vai estabelecer para a multidão e, portanto, a maioria vai
a agir, pensar e sentir utilizando os recursos divinos, não só para si, mas para toda a humanidade, para o coletivo. Lembra da palavra coletivo ali no primeiro parágrafo? É hora de todos usufruírem das benesses da filiação divina. E está no nosso querer que isso se estabeleça rapidamente em nossos corações e, portanto, na Terra, como consequência. Abraços fraternos, amigos, e até a semana que vem, quando ainda continuaremos com as ações que Jesus estabelece para os discípulos, para nós, hoje na atualidade. Paz e luz a todos.